não terá prejuízos você fazer a leitura e acompanhar a leitura na ARA. Texto conhecido, mas um texto importante para nós nesta manhã. Primeiro livro dos Reis, capítulo 19, de 1 a 18. Ok? Diz assim a palavra do Senhor. Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então, Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e, para salvar a sua vida, se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali ele deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. E eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: levanta-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Então foi-lhe dito: saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto e, saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que veio uma voz e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: vá, volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meioá, como profeta em seu lugar. Meolá, como profeta em seu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Vamos orar? Pai bendito, Pai de amor, nesta manhã nós nos achegamos diante da sua presença, já experimentamos de cânticos espirituais, adorando a Ti com as nossas vozes, e agora de maneira muito especial, específica, profunda e singular, nosso desejo é que o Senhor abra os nossos corações e que a palavra do Senhor encontre morada nas nossas vidas, que ela frutifique na nossa jornada e que nós sejamos encorajados, animados, despertados para aquilo que o Senhor tem para nós.
Seja conosco através do Teu Espírito, tenha liberdade no nosso meio e fale ao Senhor, aos nossos ouvidos e ao nosso coração. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Em 1856, com apenas 22 anos de idade, o pastor conhecido como Príncipe dos Pregadores, Charles Spurgeon, estava numa espécie de teatro chamado Royal Surrey Grand Music Hall. É grande o nome. Ele estava em Londres. Um music hall pregando para, pelo menos ali, descritas 10 mil pessoas sentadas naquele lugar. E o pastor Charles Spurgeon, que mesmo com 22 anos de idade, já havia pregado em muitos movimentos ali em Londres, movimentos avivalísticos, onde jovens e jovens adultos estiveram reunidos, ouvindo a palavra do Senhor, mais uma vez estava experimentando de uma grande multidão, ouvindo a palavra. Ele estava num ritmo frenético, como se fosse uma turnê musical, de pregações em toda a Inglaterra e também em partes do Reino Unido. E nesse lugar, nesse dia, em 1856, ele estava pregando, e enquanto estava pregando, alguém com alguma agitação anuncia que existia um perigo iminente no prédio em que todas aquelas pessoas estavam reunidas, como se estivesse anunciando fogo ou anunciando que alguma coisa estava abalando as estruturas. Acontece que no meio da pregação, no meio do sermão do pastor Charles Spurgeon, as pessoas amedrontadas se levantaram e começaram a se agitar e a correr para fora daquele lugar. E a história conta que muitas pessoas foram pisoteadas pelo tamanho do escândalo que havia chegado naquele local. E depois, mesmo com o pastor Charles Spurgeon pedindo para que eles se acalmassem, o espaço foi esvaziado. E depois houve o relato, e o pastor Charles Spurgeon foi descobrir disso só depois, que 8 pessoas faleceram naquela noite, sendo pisoteadas pela multidão. O que acontece é que nada tinha acontecido. Não tinha abalo sísmico nem físico na estrutura, não tinha fogo, foi apenas alguém anunciando uma urgência que não existiu, e algumas pessoas faleceram ouvindo a palavra do Senhor, interessadas na palavra do Senhor naquele dia. Charles Spurgeon diz que depois daquele momento, num ritmo frenético que ele estava, cansado, ele ficou extremamente desestimulado a continuar a pregar daquela forma. E por alguns meses ele parou a sua série de mensagens, parou o ministério e a missão que ele estava seguindo ali em todo o Reino Unido, e ele ficou extremamente entristecido, sozinho, trancado no quarto, chateado, e se perguntou várias vezes se era isso mesmo que Deus tinha para a vida dele, ou para a missão que Deus tinha colocado diante da vida dele. Interessante porque, por vezes, o cansaço, e talvez o cansaço acompanhado de, sim, observarmos e vermos os movimentos do Senhor, ele encontra morada nas nossas vidas e no nosso coração. E às vezes nós nos sentimos desanimados. Não é diferente com o que estava acontecendo, do que estava acontecendo com o profeta Elias aqui no capítulo 19 que nós fizemos a leitura. Se nós olharmos para o capítulo 18, você vai reconhecer uma história muito famosa, o capítulo anterior, e a história dos capítulos anteriores também, que conta como Elias estava provocando os profetas de um deus fajuto, um ídolo daquela época chamado Baal, onde eles prestavam culto, beijavam a estátua de Baal, ofereciam sacrifícios vivos por vezes a Baal, na esperança de que Baal fosse prover de alguma forma a colheita, o sustento para a vida da sua comunidade, do seu contexto. Elias então é o profeta levantado por Deus para combater a idolatria e então mostrar que existe apenas um único Deus, criador de todas as coisas, o nosso Deus, Deus Yahvé. E Elias assim o faz. E você conhece a história de quando Deus, pela palavra e as orações e as súplicas do profeta Elias, derrama fogo do céu e queima as estátuas de Baal, mostrando que ele sim era o Deus vivo, o Deus que faz acontecer, o Deus que existe, não um Deus inventado por mãos humanas. Imagine, irmãos, a cena, um profeta levantado por Deus numa missão
experimentando e vendo simplesmente sair do céu fogo. Pela palavra de Deus que sai dos seus lábios, fogo desce dos céus, e ele vê um testemunho de que apenas o Deus de Israel, o Deus de Yahvé, é o Deus verdadeiro, é o Deus tremendo, é o Deus todo-poderoso. Esse é o contexto de Elias, versos antes do que a gente leu no capítulo 19. No capítulo 19, nós vemos o mesmo profeta com medo, cansado, desestabilizado, fugindo, se sentindo sozinho, incrédulo e com diversas questões emocionais. A grande verdade é que sermos cristãos e termos fé não nos é uma espécie de escudo ou de blindagem para as adversidades da nossa vida que por vezes encontram o nosso coração e por vezes desestabilizam as nossas emoções. Essa é uma das grandes verdades que a narrativa bíblica vai mostrar. Um Deus que permanece estável, fortaleza, inabalável, indo ao encontro de seres humanos como nós, que por vezes estamos cansados, por vezes estamos desestimulados, tristes e nos sentindo completamente sozinhos. Esse é o contexto, mais ou menos, do que nós vamos trabalhar aqui nesta manhã. Mas eu queria trazer algumas verdades para os irmãos, tá bom? Olhando para o texto do capítulo 19 e entendermos algumas coisas importantes a respeito dessa problemática nas nossas vidas, que vai encontrar sua vida em algum momento, que é se esgotar, se sentir exaurido, cansado, desestimulado. Em primeiro lugar, então, o servo de Deus pode se esgotar, mesmo vendo o agir do Senhor. Versículos de 1 a 4, mas eu vou ler o 3 e o 4. Elias ficou com medo, levantou-se e para salvar a sua vida se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. O texto começa com essa cena inesperada. Você está num clima, nos textos anteriores, nos versos anteriores, você está motivado, você está lendo o livro de Reis, ouvindo uma história maravilhosa, poderosa, Deus derramando fogo do céu, usando a vida de um profeta corajoso, que bateu no peito e disse: o meu Deus é o único Deus. Pode vir profeta de Baal, pode vir qualquer outro profeta ou profetisa que creia em algum tipo de divindade, que eu mostrarei, testemunharei para vocês que o meu Deus é o único Deus. Esse é o clima do texto anteriormente. E agora, um profeta que está dizendo: cansei, eu quero morrer, não aguento mais. Inesperado. Ele havia acabado de viver momentos marcantes no seu ministério. O povo reconheceu que o Senhor é Deus depois que o fogo desce e destrói a idolatria dos profetas de Baal. Eles foram derrotados. A chuva voltou à terra depois de um período longo de seca também. Na narrativa bíblica nós vemos isso. Mas a mensagem de uma mulher chamada Jezabel muda o sentimento de um profeta corajoso para um profeta desestimulado, cansado e com muito medo, ao ponto de clamar pela morte. O texto diz que Elias teve medo e fugiu para salvar sua vida. Ele caminha para o sul, chega em Berseba, deixa ali o seu servo e segue sozinho para um deserto. A solidão de Elias é importante. Ele não apenas se desloca geograficamente, ele se isola emocionalmente. Talvez você já tenha sentido esse desejo, né? Quero ficar sozinho, quero fugir. E aí você se desloca fisicamente, geograficamente para algum lugar. Mas na verdade seu coração já está clamando, já está sentindo essa solidão. Ele sai do monte, sai do povo, sai da companhia do seu servo e ele entra no deserto, no lugar de maior solidão ou solitude que ele pôde encontrar. O deserto na Bíblia, você sabe, muitas vezes é o lugar onde Deus testa, Deus prova. Elias preferiu ir para esse lugar, um lugar onde não tinha água, não tinha comida, não tinha nada, para se isolar. João Batista pregou no deserto, Jesus foi tentado no deserto, e agora Elias corre em direção ao deserto, entra no deserto. Elias não foge porque Deus deixou
de manifestar quem ele era, deixou de ser Deus na sua vida. Ele foge porque naquele momento a ameaça de Jezabel parece ser maior aos seus olhos do que a vitória que Deus acabara de realizar na sua vida e na história. Aquele momento de tribulação para Elias teve um peso tão grande que ele toma lugar daquilo que Elias já havia visto, contemplado e experimentado em outro momento. O Deus que havia respondido com fogo não deixou de ser o mesmo Deus, mas o coração de Elias está tomado pelo medo, pelas circunstâncias. A grande expectativa de Elias aqui talvez fosse que os problemas não existissem mais a partir daquela grande vitória, mas sequencialmente, após aquela situação, ele já enfrenta o medo e a perseguição com relação à morte, o medo de morrer. Irmãos, grandes experiências espirituais não nos tornam invulneráveis ao nosso coração, que por vezes sente medo e cansaço. Às vezes imaginamos que pessoas de fé nunca desabam, imaginamos que quem ora muito nunca vai se cansar, que quem prega a palavra nunca perde o vigor, que quem lidera nunca fica confuso, que quem viu Deus agir ontem não terá dificuldades de confiar em Deus amanhã. Mas Elias nos mostra outra coisa. Elias é servo de Deus, é profeta verdadeiro, é homem de oração. Tiago, na carta dele, capítulo 5:17, lembra que Elias é homem semelhante a nós, e ainda assim Deus ouviu sua oração. Ou seja, Elias orava, Elias falava com Deus, Elias tinha relacionamento, Elias era usado, Elias viu grandes coisas, e Elias está aqui, cansado, com medo, desestimulado. Ser servo de Deus não significa deixar de ser criatura criada. Elias tem corpo, Elias tem emoções, Elias também tem limites, cansaço, fragilidade. E esse é um dos textos bíblicos que mais, juntamente de muitos outros, mas talvez esse seja o que mais nos livra de uma espiritualidade artificial. Porque muitas vezes o que é pregado em algumas comunidades é que o crente é inabalável, é que o crente que chora, que está triste, está em pecado. É que o crente que não está, que tem um relacionamento com Deus, mas está passando por alguma adversidade, é porque fez alguma coisa contra esse Deus. Mas aqui nós não temos relato nenhum de nada que Elias possa ter feito diante do Senhor. Pelo contrário, ele está sendo usado. Elias tem relacionamento e mesmo assim, ele se depara com a sua fragilidade. Uma espiritualidade artificial, por vezes, ela é colocada diante de nós. E quando nós fugimos da realidade de quem nós somos, a gente tapa o sol com a peneira. A gente vai atrás de soluções que não existem. E a gente acha que existem problemas que na verdade não existem, sem nos entender de fato o que nós precisamos fazer diante da nossa fragilidade como criaturas criadas. A Bíblia não maquia seus heróis, ela não apresenta Elias como uma máquina de fé, ela não esconde a sua crise, não apaga suas lágrimas, sua fuga, seu medo, sua confusão. Percebe que seria muito prudente, talvez, pular esse texto? Não precisava narrar isso. Elias fez algo tremendo aqui nos versos anteriores. Eu pulo a crise de Elias, eu não falo sobre ela, eu não conto sobre ela. Mas a Bíblia faz questão de narrar. Isso é consolador para nós, irmãos. Porque talvez alguns irmãos já tenham chegado, alguns de nós já tenham chegado aqui no culto, imaginando que estão sozinhos em suas fraquezas, olhando ao redor e pensando, todos parecem tão firmes, tão felizes, tão estáveis, tão fortes, tão espirituais, só eu estou cansado, só eu estou lutando, só eu tenho medo, só eu parece que estou sem forças. Isso não é verdade. 1 Reis 19 nos mostra que até Elias, o grande profeta, foi para o deserto se esconder. O problema do texto é que Elias, mesmo depois de uma grande vitória, interpreta a realidade pela ameaça diante dos seus olhos. Viu o fogo cair,
e agora só consegue ouvir a voz de Jezabel no seu ouvido: eu vou te matar, Elias. Ele viu o povo confessar que o Senhor é Deus, mas agora só consegue enxergar oposição. Lembra? Quando o fogo desce do céu, ele vê o povo proclamando: Deus de Israel é o único Deus. E agora ele está falando: só existe oposição, ninguém crê no Senhor, todo mundo fugiu da aliança, não existe crente no mundo mais. Ele viu Deus vencer Baal, mas agora age como se Jezabel pudesse paralisar a história de redenção de Deus. Isso nos ensina algo muito importante, meu irmão e minha irmã, e você precisa prestar atenção nisso. O cansaço pode oprimir a nossa fé. O nosso cansaço pode distorcer a realidade diante de nós. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Quando estamos cansados, um problema parece ser o fim do mundo. Uma crítica parece ser destruidora. Um problema familiar parece insolúvel. Uma dificuldade na igreja parece prova de que nada está acontecendo na igreja. Um resultado abaixo do esperado parece sinal de fracasso total. Nada deu certo, nada está bom. Está tudo errado. Elias havia vencido no Monte Carmelo, mas desabou no deserto. Elias foge, entra no deserto, caminha até Horebe, monte de Deus, e ali Deus faz uma pergunta: que fazes aqui, Elias? O que você está fazendo aqui, Elias? Olha tudo que a gente viveu, como se dizendo, né? Olha tudo que você viu. O que você está fazendo aqui, Elias? Parecido um pouquinho com a pergunta de Deus lá no Gênesis, né? No Éden. Onde vocês estão? Cadê vocês? Onde vocês estão? Por que vocês estão se escondendo? Deus sabia onde Elias estava. Deus sabia onde Adão e Eva estavam. Não era falta do conhecimento de Deus, era uma convocação de Deus para uma mudança de mentalidade, para uma mudança de sentimento. Era Deus começando a encontrar para resolver o problema diante do seu povo, diante de Elias e diante de Adão e de Eva. Elias responde dizendo que tem sido zeloso pelo Senhor e que Israel abandonou a aliança, derrubou os altares, matou o profeta e que ele ficou sozinho. E não é mentira, né? É fato que realmente Israel estava em pecado, a aliança havia sido desprezada, a idolatria estava correndo na nação, Jezabel de fato perseguia os profetas do Senhor, e o cenário de fato era grave. O ponto não é esse. Mas a leitura de Elias, ela estava incompleta. Ele diz: eu fiquei só, não tem mais ninguém. Mas ele não estava só. No capítulo anterior, Obadias já havia escondido profetas do Senhor em cavernas, e no capítulo 19, Deus dirá que preservou 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal, ou seja, Elias estava interpretando a história a partir do seu esgotamento, não a partir do que Deus havia revelado. Percebe? Cansado, esgotado, desestimulado, ele interpreta da pior forma possível. E às vezes é o que nós fazemos. Estou cansado, estou sem energia, estou triste com uma coisa, não tem nada a ver, e aí tudo parece que está ruim. A igreja está ruim, minha vida com Deus está ruim, porque às vezes eu estou cansado, estou caminhando sem energia, sem combustível, desestimulado, triste, e aí eu interpreto da forma que eu vejo, do tamanho que o problema parece para mim. Elias está interpretando a história a partir do seu esgotamento, não a partir da palavra e da revelação de Deus. E essa é uma das maiores tentações do coração cansado, transformar sentimentos reais em conclusões absolutas da história e da vida. O cansaço diz: nada está acontecendo, a palavra de Deus diz: Deus está trabalhando. Não é que nada está acontecendo, Deus está trabalhando. O cansaço diz: eu estou sozinho. A palavra diz: Deus preserva um povo dele. O cansaço diz: não valeu a pena. A palavra diz: Deus ainda governa a história. Acabou. E Deus está dizendo: não acabou. Ainda não acabou.
Quantas vezes isso aconteceu conosco? Talvez na vida da igreja, na liderança da igreja, nas nossas vidas comuns. Às vezes, como pastor, a gente prega, visita, aconselha, ora, prepara sermão, lida com conflito, cuida das pessoas, e às vezes a gente pensa, será que isso está surtindo algum efeito? Será que está produzindo algo? Será que a gente não está só fazendo uma manutenção, sem um crescimento? Um dos maiores dilemas pastoral é esse, irmãos. O presbítero acompanha famílias, tenta pacificar os conflitos, se preocupa com a saúde espiritual da igreja, com o que precisa fazer, com o cuidado das coisas da igreja, sonha com o ano que vem, com daqui 2 anos, o que a gente vai fazer, como a gente pode melhorar, como a gente pode crescer como igreja, como a gente pode se desenvolver, e fica cansado, e aí ele se pergunta, será que alguém sente e percebe esse peso? Será que tem um reconhecimento diante disso? O diácono também serve, organiza, ajuda, abre, fecha igreja, acolhe as necessidades e pensa, será que está valendo a pena? Será que faz sentido continuar? Será que alguém tem percebido o que eu tenho feito? A professora ensina crianças domingo após domingo e pensa, será que elas estão me ouvindo? A mãe ora pelo filho, insiste, educa, chora, corrige, ama e pensa, será que Deus está agindo na vida do meu filho? Será que isso está produzindo algo? Será que ele vai permanecer diante daquilo que eu tenho ensinado para ele? O membro serve em silêncio, quase nunca é visto, quase nunca é reconhecido e pensa, será que o meu serviço diante de Deus tem importância? Será que eu consigo continuar? A igreja local olha para os seus esforços, a nossa igreja, para as suas programações, para os cultos, evangelismo, discipulado, lutas internas e às vezes pensa, será que nós estamos avançando? Ou será que nós estamos estagnados? E isso fica permeando o nosso inconsciente. Às vezes a gente não fala, mas a gente vem, a gente percebe, a gente tem medo, a gente não sabe sobre o futuro, a gente está cansado. Parece que a gente subiu 3 montanhas. E ainda pensa, parece que tem muitas ainda para subir. Isso por vezes, é desestimulante. E tudo fica ruim. Tudo vira pessimismo. E daqui a pouco está saindo pela minha boca. Se ainda não saiu, daqui a pouco sai. Porque é assim, o cansaço altera a nossa noção e a nossa interpretação do que de fato está acontecendo. Ele não permite que nós olhemos para o todo. Ele não permite que a gente tenha paciência. Ele não permite que a gente se sinta encorajado pelo Senhor. 1 Reis 19 nos confronta, porque mostra que nós também podemos dizer, fiquei só, estou sozinho, quando Deus está preservando 7.000. Podemos dizer, acabou, quando Deus está preparando um Eliseu. Podemos dizer, não há futuro, quando Deus está reorganizando a missão. O Wiseman, comentando esse texto, ele observa que o livro dos reis não são apenas crônicas políticas, que é o que todo mundo acha, né? Que reis fala de política, né? E reis e crônicas, né? Crônicas seria uma apologia ao rei Davi, né? É como se fosse eu tivesse na campanha eleitoral, é uma campanha eleitoral de Davi. Davi não erra, né? Mas não é somente uma crônica política ou religiosa, mas é a história sagrada, é uma leitura da história do povo de Deus. Reis nos mostra juízo contra a infidelidade, mas também encorajamento para confiar no amor e na graça constante de Deus, mesmo quando ele é desprezado. Essa é a grande narrativa do livro dos Reis. E isso é fundamental. A história não deve ser interpretada apenas pelo que os nossos olhos veem, ela deve ser interpretada pela palavra do Senhor sempre. É o que Deus diz que dita. Se Deus diz e mostrou que existe uma missão nessa terra, que a igreja avançará e que chegará o dia que Ele buscará os seus, isso vai acontecer. Se Deus diz que nós passaremos por aflições, mas poderemos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo, é porque vai acontecer. E não adianta nós fecharmos os nossos olhos para isso. Isso é fundamental. A história não deve ser interpretada apenas pelo que os olhos veem. Ela deve ser interpretada pela palavra do Senhor. Elias viu apostasia, ameaça, perseguição, isso era real, mas ele não viu o todo. O nosso cansaço é real, mas ele não é uma interpretação confiável de tudo o que Deus está fazendo. Por isso, o problema para nós hoje é esse. Nós também nos perdemos quando confundimos o nosso cansaço com o fracasso da obra de Deus.
E então, a solução. Deus restaura Elias, assim como nos restaura. Como? Com o cuidado e com a sua própria palavra. No versículo aí 5 a 14, eu não vou ler tudo, mas você vai ver que o texto muda de direção. A história não termina aqui com o esgotamento de Elias, o texto nos mostra a graça de Deus agindo, encontrando Elias. E o modo como Deus trata Elias é uma das cenas mais belas da Escritura. Deus poderia começar com uma repreensão, poderia dizer: Elias, como você pôde fugir depois de tudo que você viu? Ele poderia dizer: você não confia em mim? Poderia esmagar Elias com culpa, apontar o dedo, que é o que Satanás faz, mas Deus não faz assim. Antes de tudo, antes de começar um processo de animar o coração do profeta Elias, o que ele faz? Dá comida para Elias. Elias, você precisa comer um negocinho, vem cá. Você imagina Deus fazendo isso? Elias, você precisa comer, vem cá, filho. Vem cá, vamos comer e beber uma coisinha junto primeiro? Vamos descansar? Vamos tirar uma sonequinha? Vamos relaxar os nervos? Vamos fazer uma massagem? Calma aí, pera aí, filho. Vem cá. E Deus cuida de Elias. Cuida daquilo que era basilar, que era básico. Às vezes, meu irmão, minha irmã, você só precisa de uma noite de sono bem dormida. Às vezes você só precisa disso. Às vezes isso resolve, às vezes não. Mas às vezes é isso, tá? Deus, antes de confrontá-lo, Deus alimenta o profeta. O anjo do Senhor toca em Elias, ele dá pão e água. Elias come, bebe, descansa. Depois o anjo toca novamente, o alimenta outra vez, porque a caminhada seria longa. E Deus sabe. Isso nos mostra algo muito precioso. O Senhor conhece a nossa estrutura. O Salmo 103 diz que Ele sabe que nós somos pó. Ele não nos trata, seus servos, com ferramentas descartáveis. Ele sabe que temos um corpo, sabe que precisamos dormir, sabe que precisamos comer, sabe que o esgotamento espiritual muitas vezes anda junto com a fragilidade física, emocional, relacional. E essa cena corrige muito da nossa espiritualidade dividida, que a gente subdivide a nossa vida em blocos. Eu tenho o meu eu físico, eu tenho o meu corpo e eu tenho o meu eu espiritual. Não. Nós somos seres integrais, a nossa espiritualidade reflete naquilo que o nosso corpo é. Nós somos uma unidade psicossomática, espiritualmente interligados, e tudo interfere. Se eu não tenho dormido bem à noite, vai interferir na minha dinâmica com o Senhor, de fato. Se eu estou com fome, alguma coisa vai acontecer. Às vezes eu chego irritado porque estou com fome, meu irmão, come alguma coisa. Não precisa orar, Senhor, tira minha ira, come alguma coisa. Bebe uma água, né? Essa cena corrige essa falsa espiritualidade nossa. Às vezes tratamos o cansaço apenas como falta de fé. E é claro que há desânimo que nasce da incredulidade, pecado, murmuração e fuga. Mas 1 Reis 19 nos mostra que Deus também cuida da criatura cansada com os meios simples da vida. Silêncio, presença, alimento, descanso. Antes de dar uma nova missão, Deus dá pão. Antes de explicar tudo, Deus deixa Elias dormir. Antes da voz suave, há uma refeição dentro do deserto. Parecido com Êxodo 16, não é? Deus alimenta Israel no deserto com maná. 1 Reis 17, Deus já havia sustentado Elias junto ao ribeiro de Querite. Se você vê Elias em 1 Reis capítulo 17. O Deus que sustentou Israel sustenta Elias. E o Deus que deu pão ao povo dá pão ao profeta. O Deus que cuidou da multidão também cuida do indivíduo. Então Elias começa a caminhar 40 dias e 40 noites até Horebe. Irmãos, por vezes a nossa vida ela vai encontrar os cansaços, as tristezas, as aflições, e isso é inevitável. Mas nós precisamos ter o nosso coração aberto para aquilo que o Senhor nos orienta, nos dá sensibilidade e nos ensina. Ah, pastor, mas tudo que eu preciso está na palavra, não é?
Se eu então estou passando por essas coisas, eu não vou encontrar essas coisas na palavra? Verdade. Você acabou de encontrar na palavra que às vezes você só precisa comer alguma coisa, você só precisa descansar. Está vendo como é a palavra mesmo que alimenta? É a palavra que nos estimula, é ela que nos mostra como nós precisamos viver a nossa vida e entender quem somos e principalmente conhecer o nosso Deus Criador. Deus não tapa os olhos e acha que nós somos coisas que nós não somos. Por que a gente faz isso? Por que nós fazemos isso? Nós precisamos da palavra, do estímulo e do cuidado do Senhor. Ali Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? Elias responde, mais uma vez, com a sua leitura cansada da realidade. Então Deus manda que ele saia, fique diante do Senhor. E para mim aqui está o que eu quero que você guarde desse texto hoje. Além de tudo que a gente falou, tá? Quero que você guarde tudo. Vem um vento forte. O Senhor não estava lá. Está no texto aí. Vem um terremoto. O Senhor não estava no terremoto. Vem fogo. A Bíblia fala que o Senhor não estava no fogo. E aí vem uma voz mansa e delicada. 3 pontinhos. O que Deus está mostrando aqui? Deus não está no fogo? Deus não está no vento forte? Deus não está na tempestade? Deus não pode fazer um rebuliço aqui e transformar o bairro, transformar... Pode, Deus pode. Mas às vezes Deus está na brisa suave. Às vezes Deus está no ordinário. Às vezes Deus está fazendo, agindo nos lugares onde a gente não espera. E é isso que ele está falando para Elias. Elias, você viu fogo e eu estava lá. Mas na brisa suave, eu também estou. No dia a dia, na segunda-feira eu também estou lá. Na terça-feira eu também estou lá. Me encontra. Você não está sozinho. Eu estou na brisa suave, assim como estou no vento forte, no fogo e em todas essas coisas, no terremoto. Deus aqui está ensinando a Elias a não limitar a sua ação ao extraordinário visível. O profeta que viu fogo precisa aprender a ouvir a voz de Deus no Horebe. O Wiesmann comentando, ele comenta que a voz suave de Deus, falando à consciência, iluminando a mente, incitando a resolução, pode ser frequentemente preferível ao rugido e ao trovão dos eventos cósmicos do Sinai e do Carmelo. Ele também observa que Elias, como Moisés, cobre o rosto porque sabe que não pode ver Deus e permanecer vivo. Às vezes é preferível ver o Senhor de forma singular, sensível, do que ver os grandes movimentos extraordinários de Deus. Era melhor ouvir a voz de Deus ali, naquele momento, do que ter visto fogo cair do céu. E às vezes a gente está buscando sempre o fogo, o extraordinário, o terremoto, nas nossas vidas. Elias talvez esperasse que Deus resolvesse tudo com fogo. Mais um espetáculo, mais uma demonstração pública, mais juízo imediato, mais Carmelo. Mas Deus o ensina que a sua obra também acontece no silêncio, na palavra, na consciência, no chamado paciente e na preservação invisível. É ali que Deus está, meu irmão, minha irmã. Às vezes Deus está nos lugares onde nós não estamos procurando. E nós precisamos pensar sobre isso. Nossa geração é uma geração que valoriza aquilo que é rápido, né? Aquilo que é imediato, aquilo que é visível, intenso, aquilo que dá para mensurar, o impressionante. A gente quer fogo toda semana, a gente quer resultado imediato, a gente quer uma mudança, uma transformação imediata. A gente quer culto que pareçam com o Monte Carmelo lá do profeta Elias. A gente quer sinal público que Deus está agindo, a gente quer medir a obra pelo barulho, pela emoção, pela quantidade, pela repercussão, mas Deus também trabalha na voz mansa e delicada. Deus trabalha quando a palavra é pregada fielmente, um coração é discretamente convencido aos pouquinhos. Deus trabalha quando uma criança aprende a orar. A gente teve EBF aí, ensinamos crianças a orar na EBF 3 dias. Talvez crianças que nunca tenham orado na vida, oraram. Deus trabalha quando a família permanece firme em meio a uma dor, a uma situação difícil, a um luto. Deus trabalha quando um pecado é abandonado, sem aplauso, sem até que alguém saiba. Deus trabalha quando um crente cansado volta a abrir a Bíblia. Deus trabalha quando a igreja ora e ninguém vê. Deus trabalha quando o irmão perdoa o outro.
Deus trabalha quando um membro serve silenciosamente. Deus trabalha quando o Espírito Santo aplica a palavra no íntimo da nossa alma, dia após dia. Deus encontra Elias no deserto, sustenta a sua vida, corrige a sua visão limitada e o chama novamente para a realidade da sua presença. E para terminar, Deus então, depois de alimentar, cuidar, encorajar, mudar a percepção das nossas vidas e da nossa fé, Deus continua a sua obra por meio dos servos que foram revigorados. Versículo 15 e 18. Depois da voz suave vem missão, vem propósito, vem algo que a gente precisa fazer. Deus diz a Elias que volte pelo caminho, que ele deve ungir Azael como rei de Assíria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. Esse Elias achava que a história tinha chegado no fim, Deus mostra que ela continua viva. Elias achava que tudo dependia dele, Deus mostra que a sua obra é maior do que ele, do que o seu próprio servo. Ele achava que Jezabel tinha a última palavra, o poder supremo. Deus mostra que reis se levantam e caem segundo a sua vontade. E não existe nada que fique de pé que Deus não queira derrubar. Deus preservou 7.000 em Israel que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Bismarck observa que esse remanescente, esses 7.000, pode simbolizar um número completo e não insignificante, ou seja, não se trata de uma presença desprezível. Deus havia preservado para si um povo em meio à sua apostasia. E essa verdade atravessa a Bíblia. Em Romanos 11, Paulo cita exatamente esse episódio. Se você abrir em Romanos 11, você vai ver. Ele está tratando da fidelidade de Deus às suas promessas e pergunta se Deus rejeitou o seu povo. E a resposta é não. Paulo lembra então de Elias. O profeta pensava estar só, mas Deus havia preservado 7.000. Então Paulo aplica. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, segundo a eleição da graça. E aqui a gente entra em Jesus Cristo. Se Deus preserva 7.000 antes, Deus agora preserva um remanescente, fiel, verdadeiro, justo. A história de Elias não é sobre cansaço ministerial, é sobre a fidelidade soberana de Deus, que preserva seu povo, que mantém sua promessa, presta atenção. Fidelidade soberana de Deus, que preserva seu povo, mantém sua promessa, que conduz a história. Esse Deus continua sendo Deus, que continua a realizar isso, atravessando a história e preservando pela sua promessa, sem abandonar o seu povo, um remanescente fiel, Jesus Cristo. A obra do Senhor não termina quando existe cansaço. Ela não termina porque Deus é fiel. E aqui precisamos dar esse passo. Elias não é o centro final da história bíblica. É grande, mas é servo. É profeta, mas é limitado. É fiel, mas ele é frágil. Elias confronta reis, mas também foge. Elias ora, mas também se cansa. Ele é instrumento, não salvador. Porque o verdadeiro servo fiel foi nos apresentado em Jesus Cristo. Jesus é o profeta maior, o filho obediente, aquele que veio cumprir perfeitamente a vontade do Pai. Elias enfrentou Jezabel, mas Jesus enfrentou o pecado, Satanás, a morte, a ira divina em favor do seu povo. Elias fugiu para o deserto em fraqueza. Jesus foi conduzido ao deserto e venceu a tentação pela palavra. Elias foi sustentado por pão no caminho. Jesus disse que nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Elias recebe a visita celestial no deserto. Depois da tentação de Jesus, os anjos vieram e o serviram. Monte da Transfiguração, Mateus 17, aparecem Moisés, Elias conversando com Jesus. E ali estão a lei e os profetas apontando para Cristo. Moisés, a lei. Elias representando os profetas. E ambos apontando para Jesus Cristo. Ouçam Moisés e Elias, a voz do Pai diz: Este é o meu filho amado. Ouçam, ouve o que ele tem a dizer. Cristo é maior que Elias. E mais,
Jesus também conheceu a rejeição. João 1 diz que veio para os que eram seus e os seus não o receberam. Jesus chorou sobre Jerusalém, Jesus viu incredulidade, tudo isso. Mas diferente de Elias, ele não abandonou sua missão, ele caminhou até o fim. Na cruz, o verdadeiro servo enfrentou a escuridão para que nós, servos cansados, nunca mais fôssemos abandonados por Deus. Deus meu, por que me desamparaste? Por que não está comigo nesse momento? Para que nós não tivéssemos o desprazer de dizer isso hoje. Deus meu, estou sozinho. Você não está. Porque Cristo esteve sozinho para que você nunca mais estivesse. Quando Jesus diz em Mateus 11, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele não está oferecendo uma frase bonita, ele está oferecendo a si mesmo. O descanso final do servo cansado não está numa árvore, no deserto, está em Cristo. A restauração final da igreja não está no ânimo humano, está em Cristo. A continuidade da obra não está na força de nenhum líder, está em Cristo. A preservação do remanescente não está na capacidade da igreja, está em Cristo. Cristo é o Senhor da igreja, Cristo é o profeta maior, Cristo é o rei que governa todas as coisas, o sacerdote que intercede, Cristo é o pastor que busca a ovelha cansada, Cristo é aquele que não esmagará a cana quebrada, como nós lemos na introdução, nem apagará o pavio que fumega, como nós dissemos no começo do culto. A igreja tem uma boa notícia, a de que Deus não descartou Elias no deserto, e Deus não descarta seus servos cansados hoje. Está cansado? Está sobrecarregado? Lança aos pés da cruz. Deus está conosco. Deus restituirá a nossa energia, a nossa força. E a palavra do Senhor deve confrontar os nossos pensamentos negativos, a nossa incredulidade, a nossa falta de fé. E se tiver muito difícil, tira uma noite de descanso gostosa. Come alguma coisa. Vai passear. Convida um irmão para ir na sua casa. Marca um jantar. Ora. Peça oração. Esteja aqui na sexta-feira de oração. Faça algo para que essa falta de energia, esse desgaste, não tome o seu coração além do que deve tomar. Mas que ela seja natural, seja mais uma adversidade em meio a uma vida que vai ter aflição e adversidade, mas que nós temos uma promessa para essa vida. Cristo nunca vai nos abandonar, nunca vai nos deixar só, nunca vai colocar um fardo que nós não possamos carregar, porque Ele é fiel e justo, venceu a morte e está centrado à destra de Deus Pai, cuidando de todos nós. Amém? Que Deus te abençoe. Nós vamos louvar o Senhor com a equipe Expressão.